A gente já conhece muito bem a história de amor da Penny e do Leonard, né? Mas só os verdadeiros fãs de The Big Bang Theory sabem que o Johnny Galecki e a Kaley Cuoco namoraram na vida real, escondidos por 2 anos. Então vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história e o relacionamento deles dois. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e esse vídeo ele é um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer por aqui, do que vocês estão acostumados a assistir aqui nesse canal, né? Mas essa história aqui, ela tá saindo diretamente desse livro aqui, que é Os Bastidores de The Big Bang Theory. Foi uma reunião, uma conferência ali que eles fizeram, uma videoconferência com a pessoa que escreveu esse livro, e eles foram comentando várias coisas dos bastidores, enquanto a gente não tem uma reunião do elenco oficial, né? Mas eles se reuniram para comentar várias coisas dos bastidores e, mano, tem muita coisa legal aqui. Eu já fiz um vídeo baseado nesse livro, esse é o segundo que eu tô fazendo. Se vocês gostarem, eu posso ir fazendo mais vezes, né? Posso trazer outras coisas aqui dos bastidores para informar vocês, porque as curiosidades que tem aqui, as coisas que a gente aprende nesse livro dos bastidores, diretamente do elenco e dos produtores, é muito diferente de tudo que a gente já viu por aí, né? No site, naquela lista de curiosidades, nos vídeos de curiosidades que a gente vê por aí, até no vídeo que eu já fiz aqui alguns anos atrás, tem muita coisa aqui nesse livro que não tem em nenhum desses lugares, porque esse livro é recente. Então vocês topam eu fazer mais vídeos baseados nesse livro aqui, mano? Olha o tanto de coisa que tem aqui para poder falar para vocês. Então, se vocês quiserem mais vídeos baseados nesse livro, depende de vocês. Eu preciso saber que vocês querem. Como é que eu vou saber isso? Com todas aquelas coisas que vocês já sabem. Curtindo esse vídeo, se inscrevendo através desse vídeo, porque é muito importante isso. Quando o YouTube vê que tem muita gente assistindo o vídeo, tipo, um monte de gente que não era inscrito no canal se tornou um inscrito por causa desse vídeo, fala, pô, o vídeo é bom, e aí começa a mandar para mais pessoas, então vocês me ajudam muito. Então é muito importante isso. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreve a partir desse vídeo, tá chegando pela primeira vez, tem vários vídeos da Big Bang Theory, que tem uma playlist de vídeos com The Big Bang Theory, então te convido a assistir os outros também. Mas por enquanto é muito importante que você se inscreva. Se você já é inscrito ou inscrito, ativa a notificação e deixa o like, que é importante também. Compartilha com outras pessoas, porque o compartilhamento também é uma métrica legal para o YouTube. E claro, não dá para esquecer um comentário, né? Qualquer tipo de comentário já é um bom engajamento. Mas se você quiser comentar, faz mais vídeos sim, queremos saber mais desse livro, alguma coisa desse tipo, aí eu vou saber de verdade que vocês realmente querem mais informações do livro, e aí eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Então faz todas essas coisas aqui que eu pedi pra vocês, e se quiser aproveita e me segue lá no Instagram, tá tendo vídeo todo dia, 2 Reels por dia lá no Instagram, tanto de entrevistas de podcast, de cortes do meu podcast, que eu não pode spoiler, espero que vocês já conheçam, se não conhecem, convido a conhecer, quanto alguns vídeos dos filmes do Oscar, que eu tô assistindo uma maratona lá também. Fechou? Então chega de merchan, vamos para o vídeo. Como eu disse lá no começo, o Johnny Galecki e a Kaley Cuoco, que interpretavam o Leonard e a Penny, respectivamente, eles namoraram por 2 anos nos bastidores da série e ninguém sabia disso, nem o elenco sabia por um bom tempo do namoro deles, nem o próprio elenco sabia. E mesmo depois que o elenco ficou sabendo, o público não sabia, eles nunca revelaram isso abertamente. Eles só foram falar desse relacionamento, tipo, meses depois que eles já tinham terminado. Né? Isso é o quanto eles conseguiram esconder. Mas vamos começar do começo pra gente entender melhor essa história, entender o porquê que eles esconderam e o porquê que eles terminaram também, né? Tudo isso vai estar nesse vídeo. Vamos lá, vamos começar do começo então. Antes de começar The Big Bang Theory, tecnicamente, a Kaley Cuoco e o Johnny Galecki eram os mais famosos, os mais reconhecidos do elenco. A Kaley Cuoco, ela era famosa porque ela já tinha feito uma série que ficou alguns anos no ar chamada 80 Simple Rules, ou 8 regrinhas básicas em português, que rolou ali entre 2002 e 2005 mais ou menos. E o Johnny Galecki, ele tinha feito uma outra série mais antiga chamada Roseanne, que começou lá na década de 80, ficou muitos anos no ar. E aliás, o Johnny Galecki, além dessa série que ele fazia, ele tinha muitas peças na Broadway, ele fazia muita coisa de teatro, então ele já era muito reconhecido por isso, e foi uma luta para ele aceitar fazer o papel e voltar para a TV, para fazer o Leonard aqui em The Big Bang Theory. Eu já falei disso em um outro vídeo que eu também tirei desse mesmo livro aqui, para vocês, que foi o outro vídeo que eu fiz, o primeiro que eu fiz. Então assiste esse vídeo aqui até o final, que quando esse aqui acabar, eu vou deixar aqui na tela para você clicar e assistir o outro. Fechou? Que aí fica mais fácil não ter que ficar procurando, né? Nesse vídeo, inclusive, tem umas outras curiosidades sobre o início de The Big Bang Theory, né? Tanto a escalação do elenco ali, quanto outras ideias bizarras, como, por exemplo, os criadores cogitaram fazer a Penny uma robô. Ela seria uma androide construída pelo Leonard e pelo Sheldon para ser uma amizade feminina para eles, porque eles não conseguiam falar com mulheres. Olha as ideias. Então, se você ainda não viu esse outro vídeo,
termina esse aqui primeiro, tá bom? E depois eu vou deixar aqui na tela pra você clicar e lá poder assistir o outro na sequência. Fechou? Bom, então voltando aqui pro relacionamento ali do Johnny e da Kelly. Então, apesar de eles já serem famosos por outra série, já serem reconhecidos, eles não se conheciam ainda. Eles foram se conhecer de verdade ali nas gravações de The Big Bang Theory, nas gravações do primeiro episódio. E aconteceu o que muita gente acredita que não é capaz de acontecer. Foi paixão à primeira vista. Não vou dizer que foi amor, porque amor é um negócio muito forte, né? Mas houve uma atração à primeira vista entre os dois, das duas partes, sim. Porque assim, o Johnny Galecki, né, como ele interpreta o Leonard, a gente tem essa impressão dele que ele talvez seja igual. Ele já é meio baixinho, né, tem uma estatura baixa, o que para algumas mulheres já pode ser um problema. Mas o Leonard é muito retraído, inseguro, né? Tem todos aqueles problemas. E isso talvez não seja tão atraente para muitas mulheres, né? Para o padrão masculino. Só que, segundo o Johnny, segundo a própria Kelly também, na vida real, o Johnny ele é um cara muito seguro de si. Sabe? É um cara muito mais tranquilo, muito mais confiante. Só que mesmo assim, ele fala que pra ele perceber que tem uma mulher flertando com ele, a mulher tem que ser muito óbvia, senão ele não percebe. Por exemplo, tem uma história engraçada, que ali entre as gravações da primeira e segunda temporada, o elenco tava de férias e eles foram viajar. E os 5 estavam lá numa hospedaria que não eram quartos de hotel, era tipo umas cabanas que cada um ficava e tal. E na primeira noite ali, não sei se é de noite pra madrugada, o Johnny já tinha ido dormir, aquele ligou pro quarto dele, chamando ele pra ir matar um inseto no quarto dela. Mano, olha as ideias. Se fosse pra matar um inseto de verdade, teria chamado o recepcionista, né? Mas chamou o Johnny. Por quê? Porque ela queria, tava falando isso como desculpa, porque ela queria que ele fosse no quarto dela à noite, né? Pra poder rolar, porque ela já gostava dele e tudo mais. Ela sabia que ele gostava de volta, então era a chance de rolar alguma coisa, porque até então eles nunca tinham ficado. Só que o Johnny atendeu o telefone e falou que não ia lá. Falou, não, tipo assim, como assim, né? Vou ir matar um inseto. Ele falou que ele não queria ir porque ele achou que estava sendo um comportamento de uma atriz mimada, e ele não queria mimar ela demais, né? Até porque eles não estavam em gravação nem nada do tipo, eles só eram um grupo de amigos ali, então ele não ia fazer aquilo, deixava pra matar no outro dia, ela que se virasse, sabe? E ele desligou, e ele não foi lá. E, mano, é muito óbvio, cara, é muito óbvio que ela tava dando em cima dele, que ela tava flertando e queria que ele fosse no quarto. E assim, ela diz, é claro, que existia de fato um inseto lá no quarto dela. Aquilo não era uma mentira, mas ela usou aquilo como desculpa porque ela realmente queria que ele fosse lá para realmente os dois ficarem juntos. Só que ele não pegou essa. Aliás, tem um outro motivo pelo qual ele não foi também, além de ele não ter percebido que era um flerte, mas existe um outro motivo também de ele não ter ido, que eu vou falar mais pra frente. Então, voltando pro comecinho de The Big Bang Theory, nas gravações ali dos primeiros episódios, os dois sentiam uma atração um pelo outro, mas eles nunca ficaram. Por que eles nunca ficaram nessa primeira temporada? Porque eles já namoravam com outras pessoas, ambos já eram comprometidos. O que eu acho levemente desconfortável de falar isso tão abertamente assim, porque imagina se você era, né, o namorado daquele ou a namorada do Johnny, e você fica sabendo que eles já eram apaixonados, né, que eles já sentiam muita atração pelo outro, e aí eles se beijaram na primeira temporada, os personagens, né? Então é desconfortável, sei lá, se eu estivesse nesse lugar eu talvez me sentisse um pouco mal ou não também, porque já faz, sei lá, quase 20 anos que isso aconteceu, então talvez não afete tanto assim, cada um já tá com a sua vida resolvida, né, não seja um problema. Mas enfim, né, durante toda a primeira temporada foi meio que isso daí, os dois sentiam uma paixão pelo outro que foi aumentando principalmente por causa de alguns acontecimentos. Como, por exemplo, em um dos primeiros episódios ali da primeira temporada, acontece o primeiro beijo do Leonard com a Penny, que é naquela festa que ela dá no apartamento dela de Halloween, ela tá ali vestida com uma fantasia de gatinha sexy e tal, e ela tá bêbada e dá um beijo nele. Ela tá triste pelas coisas que aconteceram lá, e ela acaba dando um beijo nele. Então, ele já sentiu uma atração, e aí já teve uma cena de beijo, poucas semanas depois ali, que eles já sentiam tudo isso. Então já foi um negócio que foi aflorando. Aí mais lá na frente, também teve um outro momento, ainda na primeira temporada, que é aquele que o grupo ali dos amigos, eles compram uma máquina do tempo. E aí tem um momento que o Leonard tá dormindo ali sonhando, e mostra a Penny tá atrasada pro trabalho, ele vai lá e abre o elevador, pega, agarra ela assim no colo e desce pelo posto do elevador assim segurando, eles se beijam e tal. A Kelly fala que essa cena foi muito intensa pra eles, que eles realmente se apaixonaram naquele momento. Porque, mano, pensa, eles já tinham uma atração, já tinha um negócio, já tava aflorando ali. E aí eles ainda ficaram cara a cara ali, e o Johnny naquela cena todo seguro de si, porque era um sonho do Leonard, né? Então ele tava todo seguro ali, sem óculos, meio que, né, de peito estufado, segurando ela ali como se fosse um herói. Então rolou um negócio ali, sabe? Eles ficaram cara a cara. A Kelly fala que ela ficou completamente vermelha e sem graça de fazer aquela cena, porque ela gostava muito dele, tipo, tava ali cara a cara com um cara que ela gostava.
Então foi uma cena até meio difícil de eles fazerem. E aí rola um beijo ainda dos personagens e tal. Então foi mais um momento que intensificou o que eles sentiam um pelo outro. E esse é um momento tão marcante pros dois que tem até um erro na série sobre isso, porque lá mais nas temporadas na frente, quando o Leonard e a Penny eles voltam a namorar, né, depois que eles terminaram, eles voltam, na geladeira da Penny a gente vê uma foto, não a foto do cenário, mas tem uma foto que eles tiraram naquele momento, que eles estavam agarrados ali no posto do elevador. Só que aquela foto não tem como existir, porque aquilo foi um sonho do Leonard. Como é que tem uma foto de um sonho? Então, tecnicamente, essa foto não tinha como ter acontecido. Mas ela aconteceu e tá lá na geladeira da Penny como um easter egg, porque a Kayleigh, ela gosta muito de tirar foto de bastidores e tal. Então todas aquelas fotos que tem na geladeira da Penny, é a Kayleigh que fica tirando com o pessoal da produção, com o pessoal do elenco, e vai colocando ali. E aí terminou a primeira temporada, a paixão deles continuava um pelo outro, mas como eu disse, até então nada tinha acontecido fora das câmeras. Só que do lado de fora, né, das gravações, eles se viam muito pouco. Normalmente quem se encontrava eram os outros 4. Né, era o Kunal Nair, o Simon alguma coisa, esqueci o sobrenome dele agora, do Howard, o Jim Parsons e o Johnny Galecki. Eles se encontravam muito, mas a Kayleigh nunca estava junto com eles. Até que chegou, já estavam de férias ali, né, no final da primeira temporada, chegou aquela viagem que eu comentei lá no começo, que a Kayleigh ligou para ele. O que aconteceu nessa viagem? Os 4 saíram para viajar, né, foram lá e se hospedaram na cabana, e eles se tocaram e falaram, mano, a Kayleigh nunca tá com a gente, velho. E aí o Johnny foi lá e falou, mano, eu vou chamar ela. E aí ele liga pra ela, só que na caixa postal ele deixou uma mensagem, falou, ó, a gente tá aqui hospedado em tal lugar, vem pra cá, a gente vai passar um tempo aqui, todo mundo junto e tal. E aí logo em seguida ela escutou essa mensagem e ligou pro Johnny de volta e explicou que ela tinha acabado de terminar o namoro dela. Ela ainda tava namorando nessa época, tinha acabado de terminar, tipo, naquele instante ali, poucas horas antes. E aí na mesma hora que ela recebeu a mensagem, ela juntou todas as coisas dela, fez as malas, pegou o carro e partiu pra lá em 2 horas de estrada e encontrou o pessoal lá e se hospedou e ficaram todo mundo juntos naquele final de semana. Então esse foi o outro motivo do porquê o Johnny não chegou aí no quarto dela quando ela ligou pra ele. Ela tinha acabado de terminar o namoro, tipo, poucas horas antes, sabe? Então é meio desconfortável, ele não quis, de repente, se aproveitar de uma vulnerabilidade ou não ser aquele cara que namora logo em seguida, que é só eles chamam de rebound, né? É uma pessoa para substituir, para tapar aquele buraco ali, mas é só uma pessoa de transição, de repente. Então ele não quis se colocar nesse lugar, eles quiseram só aproveitar a amizade e foi um final de semana maravilhoso entre os 5. E aí a amizade entre os dois foi aumentando, a paixão que eles tinham pelo outro também foi aumentando, as coisas foram acontecendo, até que, pelo que eu entendi, eles não falam datas exatas, mas pela ordem cronológica do que eles falam, já devia estar rolando a segunda temporada da série. E aí teve um dia que o Johnny falou, mano, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, né? Ele pensando com ele, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E aí ele, eu não sei se ele vai pra um restaurante, ou se ele já tava no restaurante quando ele pensa isso, e aí ele liga pra Penny, né, pra Kayleigh, na verdade, e fala, ó, você tá livre agora? Eu tô aqui no restaurante, tô tomando um vinho, vem pra cá, toma um vinho comigo, vamos conversar e tal, vamos jantar junto, almoçar junto, enfim. E aí ela fala, não, beleza, eu tô indo pra aí agora. E ela chegou lá em 20 minutos, mas foi surpreendente, sabe por quê? Porque ela estava a 45 minutos de distância. Ou seja, ela chegou lá em menos da metade do tempo. Ela falou que assim que ela recebeu a mensagem, ela voou para lá de carro para chegar o mais rápido possível. E isso acabou mostrando ainda mais pro Johnny que ela realmente estava interessada nele e para ela também, né, que se ela sentiu esse impulso de ir mais rápido para chegar logo lá, é porque ela realmente sentia alguma coisa forte por ele. E esse foi o dia que eles ficaram pela primeira vez. Aliás, não existe esse termo de ficar nos Estados Unidos, né? Eles se beijaram, foi o começo do relacionamento. E aí eles continuaram ficando, foi ficando aqui, foi beijando ali, né, foi se encontrando, né, foi saindo junto e tal, só que eles não contaram pra ninguém, nem publicamente, nem pro elenco, nem pra amigos, pra ninguém. Ninguém sabia da relação deles dois. E isso durou por muitos meses. E eles só esconderam dessa forma muito por causa do Johnny Galecki, porque ele era muito comprometido com o trabalho dele, com os personagens, ele prezava muito pelos personagens, não só pelo Leonard, mas como na série como um todo. E ele sabia que existia o negócio do relacionamento entre a Penny e o Leonard. E ele não queria que o relacionamento dos dois na vida real interferisse nisso pro público, né, pros fãs e pra história também. Então ele tinha medo que isso fosse atrapalhar de alguma forma, sabe? Porque, sei lá, de repente eles ficam juntos, aí todo mundo começa a shippar demais os dois, aí os personagens também ficam juntos, porque o roteirista fala, pô, beleza, agora vamos colocar os dois juntos. E aí eles terminam. E aí, como é que fica? Sabe? Então poderia atrapalhar toda a dinâmica do que os fãs esperavam pra esse casal dentro da série, poderia interferir na forma de escrever as coisas também. Então por isso que eles preferiram manter tudo isso em segredo, para que não atrapalhasse o desenvolvimento dos personagens, para que tudo o que acontecesse com eles já estivesse na cabeça dos criadores, dos roteiristas, para acontecer daquela forma mesmo, e que não tivesse nada a ver com a relação dos dois.
por isso que eles mantiveram em segredo esse tempo todo. Mas a Kaylee, ela pensava um pouco diferente, ela falava que, mano, acho que não interfere tanto assim, sabe? Não tem problema, acho que a gente poderia falar com as pessoas. Mas, em respeito a ele, né, já que era a decisão dele, ela também manteve tudo em segredo. E também, vamos combinar que naquela época, isso devia ser ali, a série começou em 2007, então isso devia ser 2008 para 2009, deve ter durado até 2010, 2011 ali, não era uma época de redes sociais em alta como é hoje, então era mais fácil manter as coisas escondidas. Hoje em dia não ia ter como. Nessa época, no máximo, tinha ali um Orkut, né, um rascunho do início do Facebook, mas ainda era muito difícil de uma coisa viralizar como hoje em dia. Então dava pra manter em segredo. Só que depois de um tempo que eles já estavam juntos, eles foram pegos no flagra por ninguém menos do que o Chuck Lorre, criador e produtor de The Big Bang Theory. Teve um dia que eles estavam lá no estacionamento das gravações, lá dos estúdios, e eles estavam, né, escondidos ali meio que num canto um pouco mais escuro, ficando juntos, e quando absolutamente do nada o Chuck Lorre apareceu e pegou eles dois no flagra, ficando, provavelmente se beijando, né? E eles, na hora que eles perceberam, eles meio que tentaram se esconder e tal, mas não funcionou. Chuck Lorre viu, eles perceberam o que ele viu, mas ele foi até que respeitoso em relação a tudo isso. Ele não deixou interferir nos personagens e também não contou pra ninguém. Então a relação deles dois se manteve em segredo por mais um tempo ainda. Só que nessa entrevista, nessa conversa que eles tiveram no livro, hoje, que foi o 2022, não sei se a entrevista aconteceu em 2022, o livro foi lançado em 2022, mas o Chuck Lorre disse que ele nem lembra disso. Foi um negócio tão importante, impactante pros dois, mas o Chuck Lorre nem lembra desse acontecimento. E aí eles mantiveram tudo em segredo ainda por mais um tempo, por mais uns meses, até que eles falaram, mano, chega, né? Já tá demais, a gente já tá junto há muito tempo, vamos contar, pelo menos pros nossos amigos ali, pro pessoal do elenco, já tá ficando feio. Eles começaram a se sentir mal porque eles estavam mentindo pros amigos, né? Eles falaram, mano, já tá estabelecida a nossa relação e tal, vamos contar pra eles? Vamos. Então eles entraram num acordo. E aí teve um dia que, o primeiro que eles contaram foi pro Jim Parsons. E aí eles estavam num restaurante, almoçando ali, jantando, não sei, e o Johnny Galecki ligou pro Jim Parsons e colocou no Viva Voz. E falou, ô Jim, tudo bem e tal? Então, eu tô apaixonado pela Kaylee. E o Jim, mano, ele foi um fofo, porque ele ficou todo preocupado, sabe? Ele se assustou, ele, como assim tal? Ela sabe disso? E aí a Kaylee começou a dar risada, falou, sim, Jim, eu sei que ele tá apaixonado por mim, porque ela tava lá junto com ele, e aí eles acabaram contando toda a história pro Jim Parsons, que foi muito fofo. E aí um tempo depois tem a história de como eles contaram pro Simon também, que faz o Howard, que foi só o Johnny, na verdade, né? A Kaylee, ela tava ocupada com outras coisas, tava numa outra cidade, e o Johnny, ele foi lá na casa do Simon, eles eram muito amigos, bateu lá na porta e contou pra ele, falou, então, Simon, é o seguinte, eu e a Kaylee, a gente tá juntos, a gente tá namorando e tal. E o Simon olhou pra ele e falou, tá, e daí? E essa foi a reação dele, mas não é pelo desdém, pelo desprezo, é porque pra ele era tão óbvio que isso ia acontecer que ele não se impactou com a notícia. Pra ele foi só meio que uma constatação de um fato inevitável que aconteceria em algum momento, se é que ele já não sabia, ou já não desconfiava disso. Então quando contou pra ele só teve uma reação meio normal ali, o que chocou o Johnny, ele ficou até meio, caramba, né, por que ele reagiu dessa forma? Agora, como o Kunal Nair, né, que faz o Rashko Trapalli reagiu, não sei porque eles não comentaram no livro. Então, com todas as pessoas principais ali sabendo, depois o pessoal da produção também ficou sabendo, só que mesmo assim, eles não contaram pro público, eles continuaram mantendo escondidos pros fãs, né, pras pessoas de fora dali. Então, quando eles iam em eventos que o elenco de The Big Bang Theory era convidado, por exemplo, eles tinham que agir apenas como amigos, eles não se beijavam, eles não ficavam dando de mão dada, não ficavam abraçados nem nada. Eles agiam o tempo todo como amigos e depois de um tempo isso começou a incomodar eles também, porque eles começaram a sentir a mesma coisa, que eles estavam mentindo pro público. Eles eram namorados e eles estavam agindo como amigos, cara. Não tava errado, sabe? Alguma coisa tava incomodando muito eles ali. Só que o medo do Johnny de interferir, da revelação do relacionamento deles interferir na relação do público com os personagens Penny e Leonard era muito grande, ele tinha muito medo que fosse interferir de alguma forma. Então, mesmo que eles estivessem se sentindo incomodados, eles continuaram mantendo em segredo até o fim do relacionamento. E além disso, eles também eram muito profissionais, então eles não eram aquele tipo de casal que chegava e ficava se agarrando nas gravações, até porque o pessoal, a plateia que tava assistindo ia ver, né? Mas, tipo, eles não ficavam no camarim, nem nada. Entrou no trabalho, eles ficavam no estacionamento, no máximo. Entrou pro trabalho, entrou pra gravação, entrou pros camarins, já era. Dali pra frente, eles eram colegas de trabalho, que se davam muito bem, que tinham um entrosamento muito bom, uma química maravilhosa, a gente vê isso em tela, mas eram só amigos, só colegas de trabalho. Eles só ficavam realmente da porta pra fora, pra não misturar as coisas e acabar não interferindo em nada lá dentro. E assim eles foram levando o relacionamento deles até o término, depois de mais ou menos uns 2 anos que eles ficaram juntos.
Agora, por que que eles terminaram? Bom, o término em si foi tranquilo, não houve um grande acontecimento, uma traição, uma mentira, uma coisa assim. Eles só sentiram que era o curso natural do relacionamento deles que tinha infelizmente chegado no seu limite, porque eles eram pessoas muito diferentes, eles moravam, eles viviam em mundos muito diferentes. Tem a questão, por exemplo, de contar para as pessoas. Todo o negócio de manter isso escondido foi ideia do Johnny. Ela discordava disso, mas ela respeitava a opinião dele. Só que ela queria contar para as pessoas, ela é uma pessoa muito mais aberta, que fala sobre a vida dela, tanto nas entrevistas quanto para os amigos. Então, ela é uma pessoa muito mais aberta, sabe? Enquanto ele é mais introspectivo, mais fechado. Essa é uma das diferenças. Outra diferença que o Johnny comenta, e que é assim até hoje, é que a Kaylee, por exemplo, ela conhece restaurantes finos, um drink, sabe? Um drink diferente, ali, feito por um especialista e tal. E sempre que ela dá essas ideias, tanto no relacionamento deles, quanto hoje em dia, que eles são amigos, que ela indica alguma coisa pra ele, e quando ele faz, ele ama aquilo. É espetacular, ele fala que ela é ótima pra isso. Mas não é o estilo dele. Ele gosta, tipo, de sair sem rumo, de sair sem horário marcado, de entrar em algum lugar que não tá reservado, de ficar ali no bar, de conversar com estranhos, sabe, de voltar tarde da noite pra casa sem nada planejado. Então eles têm essa diferença, assim, de saída, de vivência, além de vários outros fatores que eles eram muito diferentes. Então chegou um ponto do relacionamento que essas diferenças começaram a pesar. Eles perceberam que não daria mais pra continuarem juntos e por isso que eles terminaram o relacionamento deles. E como eu disse, o término foi tranquilo, assim, foi uma conversa, foi amigável, mas superar o término não foi tão fácil assim, porque afinal eles se gostavam muito. Então, por mais amigável que seja, não é fácil você superar isso. E da mesma forma que eles não contaram pra ninguém quando começaram a namorar, eles também não contaram pra ninguém quando eles terminaram, pelo menos ali não no começo, o que rendeu algumas situações muito difíceis pros dois. Por exemplo, ali, logo que eles tinham terminado, fazia uma semana que eles tinham terminado e que ninguém sabia ainda, os bases estavam chegando mais pro final já da terceira temporada, e a produção, elas estavam preparando os DVDs, os extras para os DVDs da terceira temporada. E aí pediram pro Johnny ir lá fazer uma entrevista com aquele no camarim e colocar os dois frente a frente para ter uma conversa ali dinâmica, como dois namorados. Só que eles já tinham terminado e ninguém sabia. Então o Johnny ficou meio assim, falou, caramba, mano, vou ter que ir lá e tal. E foi, só que acabou sendo um momento maravilhoso entre os dois. Eles deram muita risada nessa entrevista. E o Johnny voltou de lá com o sentimento de, pô, vai dar certo, a gente vai conseguir ser amigos mesmo depois desse término, né? Porque era um medo, provavelmente, que eles tinham. Agora, o que foi muito difícil mesmo foi que logo em seguida do término deles, poucas semanas depois, os personagens também terminaram o relacionamento, a Penny e o Leonard. Inclusive é até meio bizarro porque foi muito parecido o término, tanto é que eles acharam que foi proposital, sabe, de ter escrito o término dos personagens da mesma forma que eles na vida real terminaram, que é uma diferença dos personagens, né? O Leonard era um cara muito mais intenso e chegou a falar pra Penny que amava ela e ela não soube corresponder, porque ela tava mais ainda na vibe de curtir, de saber onde que ia dar, então ele tava muito mais avançado naquele relacionamento do que ela. Então isso gerou um conflito entre os dois, a mente da Penny ficou muito bagunçada e eles acabam terminando por causa disso já no finalzinho da terceira temporada. Estava muito perto do término do relacionamento deles na vida real. Então foi difícil pra eles por causa disso, porque eles tinham acabado de terminar, né, e aí eles tiveram que terminar de novo, sendo os personagens. Foi difícil porque eles amam aqueles personagens, eles amavam a Penny, amavam o Leonard e ficaram preocupados com o que isso traria pros dois, né, porque foi um término meio jogado, assim. O Leonard falou que amava a Penny não retribuiu, aí fica aquele... tem uns conflitos, umas discussões ali, o Leonard cede e fala, não, beleza, mano, fica no seu tempo, ele tenta fazer tudo pela Penny, só que esse episódio tem o Will Wheaton, que é aquele episódio que eles jogam boliche e tal, e o Will também entra na mente da Penny, fala, pô, isso aconteceu uma vez comigo, eu preferia que minha namorada tivesse terminado logo comigo, do que ficasse me enrolando e tal, pra depois terminar. E aí a Penny meio que não aguenta isso e sai fora da pista de boliche, meio que chorando, e o Leonard fica lá e fica meio que implícito que eles terminaram. E no episódio seguinte, eles simplesmente estão separados. Não houve a palavra término, não houve um negócio oficial. E eles ficaram preocupados, falaram, mano, como assim? A gente só vai ignorar que eles estavam namorando e a gente vai seguir em frente com esse relacionamento? O que vai acontecer com esses personagens? Então, foi difícil por causa disso também. Apesar disso, o término dos personagens e a forma como eles foram se relacionando depois que eles terminaram, né, para continuar como amigos, acabou sendo importante para que eles mesmos, na vida real, fossem curando as feridas do relacionamento deles, do término do relacionamento deles. Então, houve muita comoção, principalmente por parte da Kaylee. Ela falou que precisou chorar muito nessa época e tal, no término ali da Penny e do Leonard,
mas que acabou sendo bom, e tudo isso que aconteceu, que curou essas feridas, como eu disse, serviu para fortalecer a amizade que eles tinham fora das gravações, e por isso que eles continuam amigos até hoje, por exemplo. I think we can do it. Smother Sheldon in his sleep, wouldn't that be wrong? No, be friends. You and me. Oh, sure. Absolutely. Good. I'm glad. Por exemplo, eles contam que em todos esses anos, né, tanto antes do namoro, quanto durante, quanto depois, em todos os anos de gravação de The Big Bang Theory, eles só tiveram uma briga. Eles concordaram 99,99% das vezes em tudo que acontecia. Com exceção de uma briga que eles tiveram, que é um motivo muito idiota, sabe? Que foi uma briga que só aconteceu. Por quê? O Leonard, o Johnny, na verdade, ele tava num momento ali da vida dele que ele precisava perder peso, ele, né, precisava entrar em forma ali para um personagem que ele faria no teatro. Então ele começou a consumir algumas coisas de baixa caloria, e durante uma gravação ali, ele começou a comer atum. Ele levou atum para comer e tal, porque era um negócio que ele tava consumindo muito na época, e aquele explodiu. Falou que o negócio tava muito fedido, e eles começaram a discutir muito sobre isso. Tudo por causa do cheiro de um atum. Ela ficou reclamando do cheiro, ele ficou falando, pô, você tá falando mal da minha comida, você quer que eu jogo fora, quer que eu fique sem comer e tal. Eles acabaram discutindo muito feio sobre isso. E a Kaylee, ela já estava irritada com o Johnny, porque nesse dia ele tinha chegado atrasado para as gravações, então ela já estava irritada, e aí acabou acontecendo essa explosão, mas depois ficou tudo bem, ficou tudo certo, eles reconhecem hoje que foi um motivo completamente idiota da briga, mas foi a única vez que isso aconteceu. Todas as outras vezes eles sempre concordaram e sempre se deram muito bem, são grandes amigos até hoje, tanto é verdade que o Johnny Galecki, ele esteve na primeira fila nos dois casamentos que a Kaylee teve depois disso. Então, no fim das contas, não foi um relacionamento que deu errado, né? Foi um relacionamento que deu certo, mas que durou apenas 2 anos. E eles são amigos até hoje, valeu muito por isso, né, por toda essa amizade que eles têm, e essa acaba sendo a história de amor, ainda que curta, entre Johnny Galecki e Kaylee Cuoco, que hoje em dia já seguiu sua vida, já tem sua família, teve sua primeira filha ou filho, teve seu primeiro bebê ali com seu atual marido. O Johnny Galecki já teve os relacionamentos dele também, e o primeiro filho do Johnny nasceu em 2019, de um antigo relacionamento dele, e agora ele tem uma filha também com a sua atual esposa, né, que ele casou em 2024, e a filha dele também nasceu no ano passado. Foi um relacionamento bem reservado, mas que agora você conhece um pouquinho mais graças a esse vídeo, que tirou tudo deste livro aqui, que, como eu disse, tem um outro vídeo. Então, não esquece, antes de sair desse vídeo, deixa seu like, me conta o que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos relacionados a esse livro aqui, ative as notificações e todas aquelas coisas que você já sabe, me segue no Instagram, segue o Não Pode Spoiler também, né, o nosso podcast aqui, e agora eu vou deixar aqui na tela para você ir lá ver o outro vídeo que eu falei do início de The Big Bang Theory. Até a próxima e bazinga!